4:17 AM, Oceano Ártico, 73 graus de latitude norte. Temperatura da água, menos 1,8 graus Celsius. Cobertura de gelo, 40%. Escuridão completa. Noite polar. USS Connecticut. Submarino de ataque classe Virginia. 3,4 mil milhões de dólares. 135 tripulantes. A realizar operações classificadas de recolha de informações sob a banquisa ártica. Missão padrão. Rotineira para uma tripulação classe Virginia que já tinha operado nestas águas. Depois, simultaneamente, de duas direções separadas, algo que nenhum comandante de submarino americano tinha alguma vez enfrentado sob o gelo ártico. Do leste, 3 submarinos de ataque nuclear classe Yasen-M russos, os submarinos mais avançados da Marinha Russa. A mover-se em formação de pinça coordenada a 6 nós, usando o ambiente acústico sob o gelo, onde os canais de som entre o gelo e o fundo do mar criam sombras de detecção para se aproximar por um rumo em que o array de sonar do USS Connecticut tinha sensibilidade reduzida. Do sul, 2 submarinos classe Kilo iranianos. No Ártico, neste cenário, esse único facto parou todos os analistas da inteligência naval do ZEUA quando o detetaram pela primeira vez. Os submarinos classe Kilo iranianos nunca tinham operado acima do Círculo Ártico. Jamais. Em toda a história da Marinha iraniana, a logística sozinha, combustível, resistência da tripulação, capacidade de navegação no gelo, tornava isso aparentemente impossível. Que é exatamente o motivo pelo qual a Rússia passou 4 meses a treinar tripulações de submarinos iranianos em operações árticas na base naval de Severomorsk, secretamente. E depois a fazer o trânsito de 2 quilos iranianos sob escolta naval russa pela rota do Mar do Norte, disfarçados de auxiliares navais russos, para uma posição de espera a 400 milhas a norte da Noruega. Nenhuma avaliação dos serviços de inteligência americanos tinha previsto isto, porque nenhuma avaliação dos serviços de inteligência americanos o havia considerado possível. Neste cenário, a armadilha combinada russo-iraniana de submarinos no Ártico foi a surpresa operacional mais criativa tentada contra forças navais americanas desde a Guerra Fria. 5 submarinos, 2 nações, 1 submarino americano sob a banquisa a 73 graus norte. O que aconteceu nos 47 minutos seguintes tornou-se o mais significativo confronto de submarinos no Ártico da história moderna. E a operação que mudou permanentemente a forma como a inteligência naval do ZEU avalia a cooperação militar russo-iraniana. Esta é essa história. Buriader, para compreender o que a Rússia e o Irão estavam a tentar no Ártico, é preciso compreender por que razão o Ártico importa mais em 2026 do que em qualquer momento desde a Guerra Fria. O Oceano Ártico não é apenas água e gelo. É a zona de competição estratégica de crescimento mais rápido na Terra. O degelo abriu novas rotas marítimas, a rota do Mar do Norte ao longo da costa ártica da Rússia, a passagem do noroeste pelas águas canadianas, que reduzem os tempos de trânsito entre a Ásia e a Europa em semanas, em comparação com as rotas tradicionais pelo Canal de Suez. Quem controlar as rotas marítimas árticas controla uma parte significativa do comércio global do século XXI. Sob o fundo do Mar Ártico, estima-se que 30% das reservas mundiais de gás natural por descobrir e 13% das reservas de petróleo por descobrir. Recursos que definirão a geopolítica energética durante o próximo século. E militarmente, o Ártico é a rota de voo de míssil balístico mais curta entre a Rússia e os Estados Unidos. As operações de submarinos americanos, sob a banquisa ártica, recolha de informações, posicionamento para patrulhas de dissuasão, estão entre as operações mais estrategicamente sensíveis que a Marinha do ZEUA conduz. Neste cenário, a Rússia e o Irão tinham identificado o Ártico como o único domínio onde as operações de submarinos americanos não tinham adaptado completamente a sua arquitetura defensiva ao novo panorama de ameaças.
A ASW americana, Guerra Antissubmarina no Ártico, foi concebida em torno de ameaças russas, não de ameaças combinadas russo-iranianas, não de submarinos quilo-iranianos a operar acima do Círculo Ártico. A lacuna na avaliação de ameaças americana era real, e a Rússia passou 4 meses a explorá-la. Aqui está o que tornou a armadilha combinada russo-iraniana genuinamente sofisticada, e o que a fez falhar de qualquer modo. O ambiente acústico ártico é diferente de qualquer outro oceano na Terra. Os canais de som, entre a banquisa acima e o fundo do mar abaixo, criam padrões de propagação complexos que derrotam a análise padrão de sonar. As camadas de temperatura da mistura de água de degelo com água ártica profunda criam sombras acústicas, zonas onde os retornos de sonar são absorvidos em vez de refletidos. E o ruído de fundo do movimento do gelo, estalidos, rangidos, deslocamentos, gera um ambiente acústico contínuo que mascara as assinaturas de submarinos de forma muito mais eficaz do que qualquer oceano aberto. A Rússia passou décadas a aprender a explorar este ambiente. Os submarinos russos a operar sob o gelo ártico têm vantagens acústicas que não existem em águas mais quentes. Os seus padrões de aproximação, especificamente concebidos em torno da geometria dos canais de som árticos, podem reduzir o alcance de detecção dos sistemas de sonar passivo americanos em até 60% em comparação com operações em oceano aberto. Neste cenário, os 3 submarinos Yasen-MA aproximaram-se usando um canal de som ártico especificamente mapeado que reduziu a sua assinatura acústica para níveis quase de ruído de fundo no array de sonar do S. Connecticut, uma rota que os cartógrafos navais russos passaram anos a mapear. Uma rota que nenhuma avaliação dos serviços de inteligência americanos tinha identificado como vetor de aproximação viável. Os quilos iranianos, menos capazes acusticamente, tinham sido posicionados especificamente para explorar uma vulnerabilidade diferente. O sonar de array rebocado que o SS Connecticut implantou para detecção passiva de longo alcance, em condições de gelo ártico, tinha uma lacuna de cobertura de 40 graus diretamente sob a banquisa acima. Uma lacuna criada pela interferência do ruído do gelo no processamento de sinal do array. Os quilos iranianos estavam posicionados nessa lacuna. A Rússia contribuiu com a perícia. O Irão contribuiu com os meios, 2 submarinos adicionais que os sistemas americanos não tinham sido configurados para rastrear neste ambiente. Juntos, uma armadilha que explorou simultaneamente as limitações do sonar ártico americano e os pontos cegos da avaliação de ameaças americanas. Falhou por causa de uma única coisa que nenhuma das nações tinha previsto. O SS Connecticut não era o único submarino americano sob aquela banquisa. Neste cenário, o Comando Naval do ZEUA não tinha previsto a Operação Ártica Russo-Iraniana específica, mas tinha previsto que a Rússia eventualmente tentaria explorar as vantagens acústicas árticas contra as operações de submarinos americanos. E tinha posicionado uma resposta. O U.S. New Hampshire, um segundo submarino de ataque classe Virginia, a operar 80 milhas a leste do USS Connecticut, a realizar o que foi oficialmente descrito como uma missão independente de recolha de informações. Nesta simulação, a missão real do USS New Hampshire era cobertura. A operar especificamente para fornecer cobertura acústica dos vetores de aproximação, em que o próprio sonar do ISS Connecticut tinha sensibilidade reduzida em condições de gelo ártico. Cobertura cruzada. 2 submarinos, cada um cobrindo os pontos cegos acústicos do outro. Os 3 submarinos Yasen-M em aproximação, usando o canal de som ártico mais cuidadosamente mapeado da Rússia, tinham estado na zona de detecção primária do USS New Hampshire durante 6 horas antes de atingirem a posição do USS Connecticut. O USS New Hampshire estava a rastreá-los às 6 horas, e os 2 quilos iranianos, posicionados na lacuna do array rebocado do USS Connecticut, tinham estado na zona de detecção secundária do USS New Hampshire durante 4 horas.
Neste cenário, a armadilha que a Rússia e o Irão passaram 4 meses a construir estava dentro de uma arquitetura americana de cobertura cruzada que estava em vigor às 6 horas antes de a operação ser ativada. A operação combinada russo-iraniana é ativada. 3 submarinos Yasen começam a fechar do leste. 2 quilos iranianos ativam-se das suas posições na lacuna do array rebocado do USS Connecticut. O sonar ativo combinado começa a pingar, concebido para fixar a posição exata do USS Connecticut para o alvo de armas. 4:17 AM e 20 segundos. USS Connecticut deteta sonar ativo simultâneo de 5 posições separadas. O oficial de sistemas de combate transmite mensagem flash ao USS New Hampshire via comunicação acústica subaquática. 5 contactos em ativação. Executar protocolo de contra-armadilha. 4:18 AM. USS New Hampshire, 80 milhas a leste. Já a rastrear todos os 5 contactos às 6 horas. Transmite pings de sonar ativo simultâneos à potência máxima dirigidos aos 3 submarinos Yasen-M simultaneamente. De uma direção que as tripulações Yasen nunca detetaram durante a sua aproximação de 6 horas. A mensagem, inequívoca: estamos a rastreá-los às 6 horas. Aproximaram-se por aquilo que acreditavam ser um canal de som não monitorizado. Estava monitorizado. Retirem-se imediatamente. 4:18 AM e 30 segundos. O comandante do Yasen-M, líder, ao receber sonar ativo de alta potência simultâneo de uma direção que a sua tripulação classificara como limpa durante toda a aproximação, avalia imediatamente a situação. Um segundo submarino americano estava a cobrir o vetor de aproximação. Toda a rota de aproximação, considerada segura, esteve sob vigilância. Nesta simulação, as portas dos tubos de torpedo fecham. O Yasen líder inicia a viragem de emergência para longe do USS Connecticut. 4:19 AM. O USS Connecticut ativa o seu próprio sistema de guerra eletrônica AN/BLA-10, dirigido ao relé de comunicação subaquático que os quilos iranianos usavam para coordenar com o navio de comando de superfície russo a 200 milhas a sul. Comunicação entre submarinos iranianos e comando russo cortada. 4:20 AM. O USS New Hampshire transmite pings de sonar ativo em ambas as posições dos quilos iranianos, de um rumo do qual as tripulações iranianas não tinham qualquer conhecimento. Mensagem: sabemos exatamente onde estão. Ambos. Temos soluções acústicas nas vossas posições há 4 horas. Neste cenário, ambos os comandantes dos quilos iranianos, com a comunicação cortada, submarino americano, a alcance desconhecido com soluções confirmadas, tomam a mesma decisão racional. Ambos abortam. Ambos iniciam retirada. 4:21 AM. Um P-8A Poseidon, a operar no limite da cobertura de gelo ártico a 18 mil pés, deteta o navio de comando de superfície russo a tentar restabelecer comunicação com os ativos submersos em frequências de reserva. Transmite dados de alvo para USS New Hampshire, via link 16 retransmitido por boia de superfície. USS New Hampshire transmite uma única mensagem acústica ao navio de superfície russo via projeção acústica subaquática a alcance extremo. Nesta simulação, os seus submarinos estão a retirar-se. Os seus ativos iranianos abortaram. A vossa operação está completa. Recomendamos que façam o mesmo. Golfanaus e Manvanarabim. O segundo e terceiro submarinos Yasen-M, sem receber atualizações de coordenação do navio líder, a operar em isolamento acústico após o sonar ativo do USS New Hampshire ter perturbado a comunicação da formação, começam a tomar decisões individuais de retirada. A seguir, o Yasen líder para leste, para longe do USS Connecticut. Golfa Maltrontum. AM, todos os 5 submarinos, 3 Yasen-Ms russos e 2 quilos iranianos, em várias fases de retirada, a afastar-se da posição do USS Connecticut. Golfa Miro Atano AM, o último contacto, abandona a zona de confronto. O USS Connecticut retoma as operações de recolha de informações.
U.S. New Hampshire retoma a posição de cobertura. 5,4 AM. Todas as operações concluídas. 47 minutos. 5 submarinos, 2 nações. 4 meses de planeamento russo. 2 semanas de trânsito ártico iraniano. 0 armas disparadas. 0 baixas. 2 submarinos americanos. 6 horas de cobertura cruzada paciente. Operação Ártica Combinada Russo-Iraniana de Submarinos dissolvida. Neste cenário, Moscovo e Teherã enfrentaram cada uma versão diferente do mesmo choque. O choque de Moscovo, o canal de som que tinham passado anos a mapear como vetor de aproximação seguro para operações de submarinos árticos, tinha estado sob cobertura cruzada americana durante 6 horas antes de a operação ser ativada. A vantagem de inteligência acústica que a Rússia passou décadas a desenvolver no Ártico tinha sido especificamente antecipada e contrariada. O choque do Tirão, mais fundamental. As tripulações de submarinos iranianos tinham passado 4 meses a treinar para operações árticas. 2 submarinos Kilo tinham transitado a rota do Mar do Norte sob escolta russa. A operação naval iraniana mais ambiciosa alguma vez conduzida fora do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho. Dissolvida em 47 minutos por um submarino americano que os rastreava há 4 horas. Nesta simulação, os meios de comunicação social estatais russos não disseram nada, nenhum reconhecimento de submarinos Yasen no Ártico, nenhuma referência à operação. Os meios de comunicação social estatais iranianos não disseram nada. A presença da marinha iraniana acima do Círculo Ártico, que teria sido uma conquista histórica para anunciar publicamente, não podia ser anunciada porque terminou em fracasso completo. Mas em ambas as capitais, a avaliação interna foi a mesma. A arquitetura de cobertura cruzada americana no Ártico era mais sofisticada do que qualquer das nações havia modelado, e a coordenação russo-iraniana, que demorou 4 meses a construir, tinha sido antecipada, não nos seus detalhes específicos, mas na sua categoria geral de ameaça, e tinha sido contrariada com uma implantação de cobertura cruzada que não necessitou de qualquer resposta adicional, uma vez que a operação foi ativada. Aqui está o que este cenário provou sobre a guerra de submarinos no Ártico e a cooperação militar russo-iraniana. A Rússia e o Irão identificaram uma lacuna genuína. A ASW Ártica Americana foi concebida em torno de ameaças russas, não de ameaças combinadas russo-iranianas, não de quilos iranianos acima do Círculo Ártico. A lacuna na avaliação de ameaças era real. O vetor de aproximação acústico era real. A lacuna de cobertura do array rebucado era real. A operação foi genuinamente criativa, genuinamente surpreendente e genuinamente explorou limitações americanas reais. Falhou por causa de uma decisão tomada antes de a operação começar. USS New Hampshire, posicionado 80 milhas a leste, a cobrir os vetores de aproximação que o USS Connecticut não conseguia cobrir em condições de gelo ártico. Não uma resposta a esta operação específica, um protocolo permanente. Cobertura cruzada para missões de inteligência de submarinos árticos. 2 submarinos, cada um cobrindo os pontos cegos do outro. A armadilha russo-iraniana explorou as limitações acústicas específicas do USS Connecticut em condições árticas. O USS New Hampshire não tinha essas limitações a partir da sua posição. 6 horas de rastreamento passivo, 0 transmissões, 0 presença detetável. Até o momento em que a operação foi ativada e um ping de sonar ativo simultâneo de uma direção inesperada disse às tripulações de 3 Yasen-M que a rota de aproximação que tinham passado anos a mapear tinha sido monitorizada durante todo o seu trânsito de 6 horas. Nesta simulação, a Rússia e o Irão passaram 4 meses a construir a armadilha de submarinos mais criativa tentada contra forças americanas desde a Guerra Fria. O USS New Hampshire estava posicionado a 6 horas antes de chegarem. O Ártico está aberto.
USC Connecticut está em missão. USC New Hampshire está em cobertura. E nesta simulação, tanto Moscovo como Tirão estão a reavaliar cada vantagem acústica que acreditavam ter no Ártico, contra uma arquitetura de submarinos americana que cobre os seus próprios pontos cegos. Antes de a operação começar, aqui está a minha pergunta para vocês. Neste cenário, a Rússia e o Irão exploraram uma lacuna genuína na avaliação de ameaças da ISW Ártica americana. Quilos iranianos acima do Círculo Ártico foi genuinamente inesperado. A arquitetura de cobertura cruzada dissolveu a operação antes de esta alcançar qualquer coisa. Acham que a Rússia e o Irão continuarão a desenvolver operações combinadas de submarinos árticos, sabendo agora que os protocolos de cobertura cruzada americanos se estendem mesmo ao Ártico? Ou este fracasso encerrou permanentemente o programa de cooperação de submarinos árticos russo-iraniano? Comentem abaixo. Leio todos e cada um. Se esta análise mudou a forma como compreendem a guerra de submarinos no Ártico e a cooperação militar russo-iraniana, carreguem no gosto e subscrevam, porque o próximo ficheiro classificado já está a ser desbloqueado. Confiem em mim, não vão querer perder isto. Os eventos, diálogos, operações militares e resultados descritos neste vídeo são inteiramente fictícios e criados exclusivamente para fins educativos e de entretenimento. Este é um cenário hipotético baseado em informações publicamente disponíveis sobre capacidades militares reais, sistemas de armas e tensões geopolíticas. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relato factual de eventos reais. Todos os confrontos militares, números de baixas e detalhes operacionais mostrados são dramatizados e não representam incidentes reais. Não glorificamos a guerra ou a violência. O nosso objetivo é analisar tecnologia e doutrina militares num formato envolvente. Aconselha-se a discrição do espectador.